Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo do Health Science. Eu sou Paulo Crepaldi, você encontra o nosso conteúdo no IGTV e YouTube, @Paulo Crepaldi, ou em áudio lá no podcast Vioral e de todos os links, artigos, tudo que eu falo lá no meu site. Gente, como é que vocês estão? Eu queria começar falando sobre o acontecimento de ontem, que foi a chegada de Doug e Bob, né? Os astronautas na Terra depois de 64 dias, momentos marcantes na história da gente poder assistir a live da NASA, assim, cara, que momento incrível, eu adoro essas coisas, vocês já sabem disso, tá? Mas o que eu achei assim mais interessante foram os dois hosts, que é o Dan Hood, que é da NASA, e a Katie Tice, que é a engenheira da SpaceX, tá? No final da transmissão, a Katie Tice chorou, agradecendo, e nos demonstrou, nesse momento que a gente está vivendo agora, aquele sentimento de orgulho e paixão pelo que faz, o orgulho e paixão por esse momento de astronautas americanos em um foguete americano indo para o espaço, retornando com perfeição, ou seja, esse orgulho da nação, tá? Então isso é uma coisa muito legal de se ver nessa época que a gente está vivendo, essa importância que a gente está tendo com as pessoas, esse carinho a mais. Então, parabéns, assim, principalmente a Katie Tice, eu mandei um tweet para ela, porque eu achei assim emocionante. Tá aí o videozinho para vocês assistirem. 6 months. It has been an incredible honor and joy to share this mission with the public, and the teams from SpaceX and NASA have worked so hard to get here and return this capability to fly humans from America. Continue to follow SpaceX and NASA online and on our social media updates for the next steps on the Commercial Crew Program and the countdown to Crew 1. Bom, outra coisa que eu queria falar, fun fact dessa semana, é para falar, na verdade, sobre um dos maiores eventos religiosos do mundo, que é uma peregrinação onde muçulmanos vão até, lógico, na Arábia Saudita, onde muçulmanos vão até um lugar que é chamado Kaaba, que literalmente significa o cubo, aí ó, na imagem que estão vendo é um cubo, que é um templo religioso, um evento religioso na qual eles circulam a Kaaba. O evento é chamado Hajj, acontece todo ano, só que tem um problema, né? Olha só, nos anos anteriores estava assim, e nesse ano eles não poderiam mais, na verdade, tumultuar ou ir em massa para esse evento religioso. Então o que eles fizeram? Olha que legal, como a religião se aliou à tecnologia. Então, para os muçulmanos que queriam fazer a peregrinação até a Kaaba, eles deram pulseiras, esses smart wristbands, para que essas pulseiras levassem para eles informações, tipo assim, está chegando muito próximo da próxima pessoa, ou seja, para manter o distanciamento social e para controlar a entrada e saída desse templo religioso. Então, genial. Além disso, uma série de também espalhados lá pela Arábia Saudita, desses scanners térmicos para mensurar a temperatura dessa galera. Então assim, cara, que legal isso daí, tá? Falando em tecnologia, duas coisinhas. Uma que eu postei ontem para vocês, que é o STEP. O STEP é uma revolução em estetoscópio, já tem 3 modelos, o Pro para médicos, o para veterinários, que já está sendo usado na Austrália, no Zoológico da Austrália, e o educacional, tá? Custo, $499. Caramba, Paulo, muito caro. Lógico, mas por quê? Primeiro, ele acabou com a borracha que a gente pendura então aqui no pescoço. Então, médicos, se você achava que esse era o teu acessório, já era, acabou. Tá? Na verdade, olha só como que ele é aí na foto, né? Ele é simplesmente aquela parte da ausculta mesmo. E ele funciona via Bluetooth, ou seja, você pode conectar no teu AirPod, no teu fone de ouvido wireless, que ele consegue mensurar. E aí, eles têm um slogan que diz o seguinte, ouvir, ver e sentir. Você fala, ver? Né? Sentir? Pô, ouvir ok, mas ver e sentir? Sim, por quê? Porque o que ele tem? Ele tem um dispositivo que ele vibra conforme o batimento cardíaco para dar uma sensação mais legal, principalmente se o paciente tem esse aparelho. Então, a gente falando muito de telemedicina agora, imagina o teu paciente ter esse aparelhinho e por que ele fala também ver? To your ears.
just like a traditional stethoscope. The LED ring lets you visualize your heartbeat and other irregular sounds. Porque ele pega todas essas informações que ele coletou e joga para o aplicativo. Esse aplicativo, então, é compartilhado com médico, enfermeiras, ou seja, pode ser compartilhado com um monte de gente. Então, super legal o STET, tá? Revolucionário aí usando inteligência artificial. Outra coisa que eu queria falar vem da CVS Pharmacy, mais uma vez. Eles criaram um aplicativo chamado Spoken RX. Nossa, Paulo, aplicativo, o que tem de novidade? É verdade, aplicativo em saúde tem um monte aí. Né? Mas o que tem de novidade no Spoken RX, porque ele foi desenvolvido para os deficientes visuais, ou seja, ele lê em voz alta a receita médica, falando o nome do paciente, falando a dosagem, falando qual o nome do princípio ativo. Então, bem legal essa avançada da CVS, olhando aí para o e-commerce, né? Como que esse cara faz para no e-commerce comprar. Então, achei isso genial, tá bom? Então vamos lá, gente, adiciona aí no seu dicionário mais uma palavrinha que a pandemia nos trouxe, não coloca junto com o novo normal, porque essa palavrinha você já tem que estar deletando aí do seu dicionário, tá? Mas a palavra é Spatial Web, ou a Web 3.0, aí você vai falar, caramba, Paulo, eu nem sabia que tinha uma Web 1.0 nem 2.0, para mim só existia a Web, calma. Nós falamos já em outros vídeos sobre a era da realidade híbrida, que é essa era que a gente está vivendo, e a Spatial Web é exatamente sobre isso, a Web 3.0. É quando essa linha entre digital e físico, ela se confunde, tá? Por que Spatial Web? Spatial de espaço, então ela está no espaço, não está nem na nuvem lá no alto, ela está no espaço. E é isso que ela está querendo contar pra gente. Então, a gente vai estar lá fazendo alguma coisa e a coisa está aqui no espaço entre a gente, ou seja, entre eu e você, tá? O que vai acelerar isso? Todas aquelas siglas que você conhece. Realidade aumentada, inteligência artificial, realidade virtual, blockchain, IoT, que é o Internet of Medical Things, a 5G, ou seja, tudo isso vai levar a gente para dentro da Web 3.0, então é uma coisa sensacional, tá? Para encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje, vocês já ouviram a palavrinha Carbon Neutral? Essa é uma palavrinha nova que foi considerada a palavra do ano do dicionário Oxford em 2016, mas se tornou factível agora, tá? Que essa palavrinha na verdade quer dizer? Eu vou explicar para vocês, mas eu quero falar antes do negócio. Eu estou tirando base, eu li agora recentemente uma série de livros e relatórios que trazem essa ideia aí do ecossistema, tá? Inclusive o novo relatório da WGSN, eu estou colocando lá no meu site sobre comportamento humano, ficou bem legal, eu recomendo que vocês acessem, ele fala um pouquinho disso tudo, tá? Em julho, a Apple anunciou que vai ser 100% carbono zero até 2030. Tá? Paulo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a indústria farmacêutica? O que isso tem a ver com o presente? Vou te ser sincero, tudo. Que vai deixar o gosto, deixar as fotos. Tá? Parece uma coisa distante, mas não é. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar demais atenção. Então, carbono zero é você alcançar a emissão zero do dióxido de carbono no ar. Tá? Duas maneiras que as empresas podem fazer isso. Uma, equilibrando a emissão com a retirada, tá? No que a gente chama de carbono offsetting. Então, quando você joga o carbono no ar, você tem elementos que removem o dióxido de carbono do ar. Ou ou simplesmente eliminando a emissão, tá? Como é que você elimina a emissão do dióxido de carbono? Trocando as fontes de energia tradicionais por fontes renováveis, tá? Apesar que as fontes renováveis aí que a gente tem hoje não são 100% carbono zero, mas diminuem bastante, é mais fácil você depois fazer o offsetting, tá? Por que eu tô querendo falar isso para vocês? Lembra? Eu
não me canso de falar isso nos meus workshops, nas minhas palestras, de que se uma coisa a gente tem certeza nisso tudo é de que voltaremos mais online do que nunca. Isso é fato, não tem como escapar disso aí. Mas, com isso, podemos dizer que a emoção... eu queria até discutir esse negócio de emoção que eu vou falar agora, porque se eu falar, tem emoção nesse meio de tudo, mas eu queria até discutir com psicólogos, meus amigos psicólogos, psicólogos que estão me assistindo, Rafa, meu grande amigo psicólogo, vale um webinar, um Zoom, essa discussão aqui que eu vou trazer. Hoje, a gente fala que a emoção ela é globalmente compartilhada, existe o que eu chamo de hemodemia, tá? Então você faz um post aqui, esse post choca, assusta, perturba, espanta, as pessoas em qualquer lugar do mundo, como a gente tem visto aí em diversos casos de que a gente assume a dor de outras nações, de outros, como seres humanos em si. Vocês estão cansados de ver isso aí. Então, essas emoções rapidamente tomam conta de um indivíduo, de um bairro, de uma cidade, de um país, de continentes, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente analisa de volta essas emoções, a gente pode dizer que tem dois propulsores disso do que está acontecendo aí em comportamento humano para vocês aí, marketing, ficarem ligadinhos aí. Tá? Então, propulsor pessoas, propulsor planeta. Se você não entendeu isso ainda, será difícil então você entender o que virá daqui para frente, de tudo que será falado, de como será a sua função no futuro, então vai ser complicado. Então vamos lá, força de vendas, indivíduos cobrarão da indústria farmacêutica carbono zero para agora, tá? Então eles vão começar a falar, poxa, esse cara tá se deslocando aí com esse carro que emite dióxido de carbono pra caramba, entre cidades, bairros, e a gente não quer mais isso. A gente está preocupado com o planeta. Ou pessoas, que é o outro propulsor. O cara está enfrentando o trânsito, está ficando estressado, está ficando cansado. A gente não quer mais esse tipo de estresse para essas pessoas, se existem outras soluções. Então a gente vai começar a perceber que haverão esses dois propulsores invadindo a nossa indústria também. Não só na força de vendas, mas em qualquer outro aspecto. Estou falando de força de vendas, porque eu sei que esse é um tema muito importante para o momento, tá? Então vai ter uma briga entre exercer o seu papel para o planeta e o seu papel para pessoas. Então, seu papel para o planeta. Então, se a gente está falando da indústria farmacêutica hoje, que se preocupa com saúde, falar de dióxido de carbono e carbono zero faz total sentido. Tá? Se a gente está falando desse papel da força de vendas que se preocupa com pessoas, com o profissional da saúde, com o paciente, fará total sentido também. Né? Fará total sentido para o colaborador, para a organização olhar o colaborador. Então, a gente precisa começar a falar mais disso, desse footprint, esse carbon neutral, esse carbono zero, vai ser muito discutido. E eu estou trazendo tudo isso porque talvez você vai estar lá um dia fazendo o teu papel, até vamos supor que os consultórios agora comecem a aceitar de volta vocês, tem muitos consultórios já aceitando a visita. Você está lá sentado, um paciente tira uma foto sua e fala assim, olha, estou me sentindo incomodado que esse cara está aqui, eu suspeito que ele acabou de sair de um hospital, numa outra visita, e ele está agora transmitindo doenças para dentro desse ambiente. Olha só, preocupação com pessoas. E aí alguém vai olhar e falar assim, não só isso, eu vi esse cara no trânsito, ele roda X quilômetros por mês e ele está emitindo X% de dióxido de carbono. E aí vira um complô. Tá? Estou fazendo aqui uma teoria aqui. Tá, mas para vocês entenderem da implicação que tudo isso tem. Tá? Então, essa implicação faz com que o termo visitação, amigos, não tenha sentido e nunca teve para vocês. Visitação é uma ferramenta, assim como essa ferramenta virtual agora, remota, que um dia vai ser substituída por outra. Então, parem de se preocupar com a visitação, porque isso é uma ferramenta que é substituída por outra e ao longo do tempo uma vai ser substituída pela outra. Então, visitação é eco-friendly? Não é, mas o teu papel força de vendas é eco-friendly. Então, se você ficar apoiado na visitação, você não se torna eco-friendly. Visitação é digital-friendly? Não é. Então, se você ficar pegado à visitação, você também não vai ser digital-friendly, mas o papel da força de vendas é total digital-friendly. Tá? Sempre foi.
não é de agora. Então, esse fica o meu recado para a indústria farmacêutica, para você de força de vendas, que o teu papel não é sobre visitação, é muito maior que isso, porque se fosse só sobre visitação, seu papel é pequeno demais, e eu não acho que é isso. Tá bom? Um estudo da cidade de Nova York, isso é muito interessante, diz que cerca de 1/4 dos escritórios planejam reduzir o seu footprint em 20%. Tá? Olha a preocupação já das cidades. Então, há muito tempo a gente fala do que a gente chama do consumo responsável, das organizações responsáveis, mas finalmente isso se torna factível, ou seja, ela chega ao mainstream, tá? Uma coisa que parecia tão distante. Então, gente, é isso aí. Ficamos por aqui todas as segundas de manhã. Mandem comentários, sugestões, eu gosto de ouvir vocês. Não esqueçam de acessar o nosso canal de curadoria de conteúdo lá no Telegram, tá bom? PC Life Science. E aí? Tomou?